Olá, amada igreja, vamos continuar com nossos estudos em Romanos. Estamos no capítulo 4, onde eu tenho repetido que o apóstolo Paulo tem como objetivo demonstrar que a justificação pela graça não é uma doutrina nova. Para isso ele usa o exemplo de Abraão. Nós já falamos aqui, que o apóstolo Paulo demonstrou que Abraão não foi salvo pelas obras, depois que ele não foi salvo pela circuncisão, e depois no vídeo anterior que ele não foi salvo pelo cumprimento da lei, e agora vamos ver que ele foi salvo pela fé, no verso 17b a 21. No verso 17b ele começa dizendo: perante o qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Paulo usa aqui dois acontecimentos mais extraordinários da história da humanidade, da história da Bíblia: criação e ressurreição. Duas coisas desconcertantes para todos nós, que é o nada e a morte. Diante do nada, Deus criou o mundo. Diante da morte, ele ressuscitou Jesus Cristo. Fé e razão podem andar juntas? Uma coisa exclui a outra, ou fé ou razão? Jesus certa vez disse: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Jesus está aqui nos convidando a pensar. Se Deus cuida desses bichinhos, vai cuidar muito mais de mim, que tenho muito mais valor do que eles. É um convite à razão. Fé é pensar. Agora, mais uma vez, ele nos convida a pensar, nos convida ao uso da razão. Abraão creu em um Deus. Abraão não creu em um Deus qualquer, ele creu num Deus onde o nada e a morte não são problemas para ele. Apesar dos seus 99 anos, e a sua esposa com 89, ele creu que Deus poderia ressuscitar ou revitalizar os seus corpos e cumprir a promessa. Abraão não escondeu o problema. Versículo 18 diz: em esperança creu, contra a esperança, e foi pai de muitas nações. Ele tinha esperança, mas essa esperança era contra a esperança, ou seja, era uma esperança em algo que aos olhos humanos seria impossível: ele ter filhos, devido à sua idade avançada. Seu corpo estava morto. Mesma forma, o ventre de Sara. Então é contra a esperança. Ele creu a si mesmo, porque conhecia o Deus que lhe fez a promessa. Veja o versículo 19 a 21. Não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Ou seja, o problema existia, Existia, ele não podia ter filhos. Mas ele não considerou esse problema como motivo para se enfraquecer, para se esmurecer, para abandonar a fé, para abandonar Deus, para abandonar a igreja. Nada disso, ao contrário, se fortaleceu, porque conhecia a pessoa que fez a promessa. Um Deus que considera as coisas que não são, como se já existissem, e um Deus que ressuscita dos mortos. Ou seja, esse Deus era alguém que ele podia confiar. E por isso ele teve a certeza, a convicção de que esse Deus era poderoso para cumprir as suas promessas. Eu creio que um dos motivos da demora em cumprir a promessa foi permitir que Abraão perdesse realmente a vitalidade no seu corpo, que o seu corpo morresse, para que ele se fortalecesse diante de Deus e testemunhasse desse grande milagre que Deus fez na vida dele, de cumprir esta promessa tão impossível aos olhos humanos. Às vezes Deus permite os obstáculos em nossa caminhada, para nos fortalecer,
para aprendermos a depender de Deus. E assim conheceremos melhor o seu caráter, o seu poder, o seu amor e a sua fidelidade. Esta era a nossa condição antes de sermos justificados. Efésios diz que nós estávamos, Efésios 2, né? O apóstolo Paulo diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E por meio da fé, Cristo nos deu vida. É esta fé de Abraão, é esta confiança que nos justifica, é essa confiança que nos justificou. Nós estávamos mortos. Um morto não faz nada por si, porque ele está morto. Mas nós confiamos que Deus justifica e nós somos ressuscitados para a vida através da nossa fé em Cristo. Esta fé de Abraão é a fé que nos fortalece, é a fé que nos salva, é a fé que nos fortalece também diante das provações. Que todos tenham hoje uma tarde e um dia abençoado.